CBF divulgou a tabela oficial da Série B em 2026. A gente vai ver qual time se deu melhor com essa tabela da Série B, quem se deu pior, e tem também tabela do mata-mata da Série B. Se você tá viajando no mata-mata da Série B, vem pra esse vídeo agora. Então vambora, mete marcha e vamos nessa. Fala, torcedores e torcedoras, fanáticos e fanáticos, eu me chamo Diogo Cunha, seja bem-vindo ao Torcedorismo, meu camarada, porque hoje é dia importante. A CBF divulgou a tabela da Série B, a tabela básica da Série B. Já sabemos quais são os times que vão se enfrentar na primeira rodada, na última rodada, a sequência de adversários do seu time. A gente vai ver tudo nesse vídeo, vai falar sobre o mata-mata da Série B também. Já temos as datas do mata-mata da Série B. E eu vou explicar de novo, porque eu sei que tem muita gente viajando aí sobre esse mata-mata da Série B. Se você tá perdidaço aí, não viu nada, nenhuma notícia essa semana, eu vou te explicar nesse vídeo. Se inscreve no canal, porque o Torcedorismo é a casa da Série B. A gente sempre segue a Série B todas as rodadas, com pré-jogo, pós-jogo, live. A gente vai aos estádios também nessa temporada aí, pelo menos em alguns jogos. Então se inscreve no canal, deixa a curtida e fala aqui embaixo para qual time você torce nos comentários. Eu quero saber qual é a maior torcida dessa Série B 2026 no Torcedorismo. Então a tabela já está aí no ar para você. Estreia dos times da Série B. Botafogo de Ribeirão enfrenta o Fortaleza estreia fora de casa. Novo Horizontino e Londrina, Atlético e Ponte Preta, Operário Fantasma enfrenta o Atlético Goianiense e o Dragão. O Ceará estreia contra o São Bernardo em casa, né? Lembrando que a CBF sempre faz essa transição, né? Dois times do mesmo estado, sempre um joga fora e outro joga em casa. É sempre assim. Depois, nas outras rodadas, isso vai inverter. O Goiás estreia contra o Coelho, América Mineiro. Avaí estreia contra o Juventude em casa. O Náutico estreia em casa contra o Criciúma, Cuiabá, Sport, Vila Nova e CRB. Cara, talvez o jogo mais tenso dessa rodada, dessa primeira rodada, seja Cuiabá e Sport, né? São dois times que a gente espera brigando pelo acesso até o final. Então talvez já seja um confronto direto na primeira rodada, tá? Mas isso aqui é projeção. Ninguém sabe ao certo realmente quem vai brigar. Pode ser que Avaí e Juventude se torne também, Goiás e América também. O Náutico pode surpreender junto com o Criciúma. Então esses são os jogos da primeira rodada. Eu sempre gosto de analisar ali pelo menos os 5 primeiros jogos pra gente entender quem tem o melhor início, né? O início mais tranquilo. E gosto também de analisar os 5 últimos jogos para saber quem tem a reta final mais fácil ou mais difícil, tá? Então, na segunda rodada, Ponte Preta enfrenta o Ceará. Então, a gente seguindo a situação do Ceará aqui, o Ceará já pega de início dois times que acabaram de subir da Série C, tá? Pega São Bernardo e Ponte Preta. Então, o Ceará, teoricamente, já tem uma tabela um pouco mais tranquila nessas duas primeiras rodadas. São Bernardo e Operário, América e Botafogo, Londrina e Goiás, Fortaleza e Cuiabá. O Cuiabá tem um início bastante difícil, tá? Pega Sport, Fortaleza, Atlético Goianiense e Náutico, Criciúma e Atlético, Sport e Vila Nova, mas é em Pernambuco, esse jogo é em Recife, CRB e Avaí, Juventude e Novo Horizontino. Novo Horizontino tá pegando Juventude nessa rodada e pegou Londrina na primeira, né? Não é uma tabela também das mais fáceis. O Botafogo pega o São Bernardo, o Novo Horizontino pega o CRB na terceira rodada, e aí já temos... Lembrando que a Série B começa dia 20 de março, tá? Uma sexta-feira, mais ou menos daqui a 40 dias começa a Série B. Eu quero saber o Ceará. O Ceará pega o Cuiabá. E aqui já dificulta um pouquinho mais a situação do Ceará, né? Naquele início do Ceará. O Fortaleza pega o Juventude, o Sport pega o Londrina fora de casa. Mas, meu amigo, a tabela inicial do Cuiabá, hein? É só pedreira, meu amigo. O Cuiabá pega o Sport... Depois o Cuiabá vai pegar o Fortaleza e depois vai pegar o Ceará. O início do Cuiabá é loucura, tá? O início do Cuiabá é loucura. Depois o Ceará pega o Náutico, a Ponte pega o Vila, o Fortaleza pega o São Bernardo, o Atlético Goianiense pega o Londrina, Criciúma pega o Botafogo, Sport e Avaí, CRB, Atlético, Juventude e Goiás. Nessa aqui o Cuiabá pega o Operário fora de casa, né? Se fosse em casa a gente poderia até falar que deu uma facilitada na situação do Cuiabá. Mas o Operário em Ponta Grossa é pedreira também. Então o Cuiabá até agora, nessas 4 primeiras rodadas, tem sem dúvida nenhuma a tabela mais complicada. E o Ceará tem uma tabela um pouco mais tranquila dentre os demais, tá? O Fortaleza também não tá muito atrás não, mas o Fortaleza pega a Juventude nesse meio tempo. Também é bastante complicado. O Atlético Goianiense também não tem uma tabela tão difícil. A gente vai voltar para dar um pouco mais de atenção
na tabela do Atlético Goianiense também, apesar dele pegar o Vila Nova aqui na terceira rodada, mas a gente vai destrinchar melhor para cada um dos times. E na quinta rodada, a gente tem ali o Botafogo pegando o Atlético Goianiense, o Novo Horizontino pega o Atlético, o América pega o Sport, o Londrina pega o Ceará, Fortaleza e Criciúma, Goiás e Cuiabá. Olha o Cuiabá, meu amigo. Que é isso, esse início de Série B pro Cuiabá. O Avaí pega Ponte Preta, o Náutico pega o São Bernardo e o CRB, o Juventude e o Vila Nova fecha o Operário. Então as 5 primeiras rodadas, aquela arrancada inicial, já te digo de cara, sem dúvida nenhuma o Cuiabá pegou a tabela mais complicada dentre todos os 20 clubes da Série B. O Cuiabá tem um início muito difícil. Se o Cuiabá iniciar, tá, ao final dessas 5 rodadas, a gente volta aqui no dia 20 de abril, quando acabar a quinta rodada, a gente volta aqui para analisar esse início do Cuiabá. Porque se ele terminar brigando por G4 ou dentro do G4, o Cuiabá promete uma temporada muito forte na briga pelo acesso, porque as 5 primeiras rodadas são muito complicadas. O Cuiabá pega Goiás, pega Operário fora de casa, pega Ceará também nessa história, pega o Fortaleza e a estreia contra o Sport, muito difícil. Quando a gente analisa a tabela do Sport, ele estreia contra o Cuiabá, pega o Vila Nova em casa, depois o Londrina fora, depois o Avaí em casa e fecha essas 5 rodadas contra o América fora. Uma tabela equilibrada. O Sport tem ali uma tabela razoável, né? Eu tô falando dentre os favoritos, né? Já falei de Cuiabá e Sport, agora o Fortaleza. Ele começa contra o Botafogo fora, aí tem um jogo chato contra o Cuiabá, mas é dentro de casa, depois pega outro jogo chato que é o Juventude dentro de casa, e aí o Fortaleza visita o São Bernardo e depois recebe o Criciúma. O Fortaleza também não tem uma tabela inicial fácil, tá? Tem 3 times ali de topo de Série B. Nesse início, pega Criciúma, pega o Cuiabá também nessa história, e o Fortaleza ainda pega o Juventude, né? Então Criciúma, Juventude e Cuiabá, a tabela do Fortaleza não tá como a do Cuiabá, mas também não tá fácil não, tá? Dentre os favoritos ao acesso. O Ceará começa contra o São Bernardo, depois pega a Ponte Preta, como eu falei, 2 times que acabaram de subir da Série C, depois visita o Cuiabá num jogo difícil, depois recebe o Náutico, outro clube que acabou de subir da Série C. Então olha a diferença da tabela do Ceará para a tabela do Cuiabá. O Ceará começa jogando as 4 primeiras rodadas contra três times que acabaram de conquistar o acesso, estão reformulando o seu elenco, estão ali ainda com um padrão financeiro um pouco mais baixo do que os demais. Então o Ceará já tem uma tabela um pouco mais tranquila e fecha essa quinta rodada contra o Londrina. Olha só o Ceará. Já digo que o Ceará, dentre os favoritos ao acesso, tem a tabela teoricamente, tabela mais tranquila dentre os favoritos aí ao acesso e ao título. O Ceará nas 5 primeiras rodadas enfrenta os 4 times que acabaram de subir de divisão. Então pega Londrina, pega Ponte Preta, pega São Bernardo, pega Náutico e tem um jogo chato contra o Cuiabá, porque o Cuiabá foi pego pra Cristo nesse início de Série B, né? Então o Cuiabá se lascou nessa tabela, tá? Então o Ceará tem a tabela mais difícil, o Goiás pega o América, depois o Londrina, depois o Criciúma, depois o Goiás enfrenta o Juventude fora de casa e na quinta rodada o Goiás recebe o Cuiabá. A tabela do Goiás também é difícil, assim como a do Fortaleza tá no mesmo nível, tá bem próximo da tabela do Cuiabá, tá? O Goiás também tem um início difícil. Juventude pega o Avaí, depois o Novo Horizontino, depois o Juventude enfrenta o Fortaleza fora de casa, Juventude com um início chato também, depois pega o Goiás e fecha ali a quinta rodada contra o CRB. Também uma tabela no mesmo nível ali do Fortaleza, por exemplo, né? O Criciúma pega o Atlético, o Criciúma estreia contra o Náutico. A tabela do Criciúma não tá das mais difíceis, né? Pega o Goiás fora de casa, é um jogo difícil. Pega o Botafogo em casa, a tabela do Criciúma é razoável, tá? E fecha contra o Fortaleza. Razoável a tabela do Criciúma. O Sport estreia contra o Cuiabá, pega o Vila Nova, depois o Sport visita o Londrina, recebe o Avaí e visita o América Mineiro. Tabela tranquila ali, chata, né? Não tem jogo fácil na Série B, mas o Sport não tem 100% de pedreira nesse início de campeonato, né? E o Novo Horizontino, que é um dos favoritos também ao acesso, ele enfrenta o Londrina na estreia, depois o Novo Horizontino visita o Juventude, depois ele recebe o CRB. O Novo Horizontino tem boas chances de começar bem, hein? Visita o América e recebe o Atlético. O Novo Horizontino tá ali parecido com o início de tabela do Ceará. Então, Novo Horizontino e Ceará, dentre os favoritos ao título, são os times com mais facilidade. E nas últimas 5 rodadas ali, né, da Série B, 34ª rodada,
A gente tem ali o próprio Ceará, deve ter uma tabela difícil, não é possível, né? Vamos ver a reta final do Ceará. Ele pega Juventude, Pedreira. Depois o Ceará, ele vai enfrentar o Goiás, Pedreira. Depois o Ceará visita o Atlético. Depois o Ceará, ele vai visitar também? Ele joga... Não, ele recebe o América Mineiro. E na última rodada ele faz fora de casa contra o CRB. Não tá das mais difíceis não, tá? O Ceará tá com início tranquilo e uma reta final ok nesse momento, tá? O Sport, vamos ver a reta final do Sport, né? O Sport, ele na 34ª rodada, faltando 5 rodadas para acabar o campeonato, ele recebe o Fortaleza. Depois o Sport, ele joga de novo em casa contra o Criciúma, 2 jogos difíceis. E aí ele visita o Botafogo em Ribeirão. Depois visita o Operário em Ponta Grossa e fecha em casa contra o Goiás. 3 jogos difíceis, a reta final do Sport não tá nem um pouco fácil. O Goiás recebe o Náutico, depois visita o Ceará, depois recebe o CRB. Na penúltima rodada do campeonato ele recebe a Ponte Preta e mais uma vez o Goiás fecha fora de casa num jogo dificílimo. Na última temporada foi o Remo, agora é o Sport na ilha. Então o Goiás tem uma reta final chatinha, tá? O Fortaleza visita o Sport, depois visita a Ponte Preta, depois recebe o Atlético Goianiense, depois visita o Novo Horizontino. Na reta final do Fortaleza tá difícil e recebe o Vila Nova na última rodada. A última rodada do campeonato a gente vai ter Ponte Preta e Operário, São Bernardo e Atlético, América e Avaí, Londrina e Náutico, Fortaleza e Vila Nova, Atlético Goianiense e Cuiabá, Criciúma e Novo Horizontino, Sport, Goiás, CRB e Ceará, Juventude e Botafogo. Os times que decidem em casa a Série B, tá? Ponte, São Bernardo, América Mineiro, Londrina, Fortaleza, Atlético Goianiense, Criciúma, Sport, CRB e Juventude. São os 10 times que vão jogar a última rodada, que a gente sabe que nessa temporada vai valer muito mais do que nas anteriores. Por quê? Se você não tá ligado, mudou o regulamento da Série B, meu camarada. Agora teremos G6. Ué, Diogo, agora vão ser 6 clubes que vão subir? Não. Agora mudou. Os 2 primeiros colocados sobem direto para a Série A. O quarto, o terceiro, o quinto e o sexto vão fazer um playoff depois das 38 rodadas. Vai ter um mata-mata entre o sexto, quinto, quarto e o terceiro para decidir os 2 times que vão subir. Então, após a 38ª rodada, teremos o mata-mata de acesso. No dia 21 de novembro, o sexto colocado recebe o terceiro, o quinto colocado recebe o quarto e, para terminar a Série B, no dia 28 de novembro, o terceiro colocado recebe o sexto, o quarto colocado recebe o quinto. Os 2 times aí que superarem esse mata-mata conquistam o acesso definitivo para a Série A de pontos corridos. Então, assim será. Teremos um mata-mata para decidir o acesso. Comenta aqui embaixo quem você acha que está com a tabela mais fácil dessa Série B 2026 e quem tá com a tabela mais difícil. Eu achei que o Ceará foi beneficiado com essa tabela, tá? O Vozão aí pode fazer uma boa campanha por conta do início e da reta final, que são 2 momentos chave do campeonato. Mas comenta aqui embaixo para qual time você torce, se inscreve no canal. Até o próximo vídeo, tamo junto, valeu e falou!